Olá, pessoal. Sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Você tem um cliente lutando na justiça para provar que era dependente de um segurado falecido. Se você ignorar o artigo 376, a Instrução Normativa 128, o dinheiro da pensão pode ir todo para os outros herdeiros. E no final, mesmo ganhando o processo, não vai sobrar nada para o seu cliente receber do passado. Hoje eu vou te mostrar como travar essa reserva de cota direto no INSS. Estamos no portal oficial do INSS, analisando o capítulo 7, que trata da pensão por morte, especificamente na seção 3 da habilitação provisória. No artigo 376, diz o seguinte: ajuizada a ação para reconhecimento da condição de dependente, poderá ser requerida a habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da decisão judicial que reconhecer a qualidade dependente do autor da ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Pessoal, na prática, se você encontrou um processo na justiça, né, ah, ou entrou com esse processo na justiça para provar que o seu cliente é dependente, por exemplo, pedindo reconhecimento de uma união estável, você pode ir ao INSS pedir para ser habilitado provisoriamente. O INSS não vai te pagar agora. Ele é proibido de liberar o dinheiro antes que não caiba mais nenhum recurso no processo. Mas ele vai separar e guardar a fatia do seu cliente para que os outros dependentes não gastem tudo. E a grande estratégia processual aqui é garantir a efetividade da execução futura. A tese é proteger o patrimônio. A antítese é a lentidão da máquina judiciária. A síntese prática, você junta a cópia da inicial protocolada e pede bloqueio da cota no INSS. Além disso, observe a exceção à regra, né? A lei trava o pagamento, mas se você conseguir uma tutela de urgência, né, uma liminar com o magistrado, o pagamento é permitido de forma imediata. Então, agora que entendemos como fazer a reserva, preste atenção na linha do tempo e de quem é a responsabilidade de agir, porque uma interpretação passiva aqui pode custar caro. Veja o parágrafo primeiro. O disposto no caput se aplica a requerimentos efetuados a partir de 18 de maio de 2019, 120 dias após a data de sua publicação da MP 871 de 2019, convertida na Lei 3.846 de 2019. Parágrafo 2º, aponta o seguinte: nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional apenas para efeitos de rateio, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Então, pessoal, primeiro, essa trava do dinheiro só vale para requerimentos feitos depois de meados de maio de 2019. Segundo, se você está processando o próprio INSS na Justiça Federal, o servidor, ao ser notificado do processo, tem o poder de fazer essa reserva de cota automaticamente, né? De ofício, cortando o valor dos outros dependentes, mesmo que você não tenha feito um pedido administrativo específico. O erro indesculpável do advogado previdenciarista é confiar no de ofício, né? Embora o INSS possa fazer isso automaticamente, o sistema falha. O seu dever como estrategista é protocolar o pedido administrativo com a decisão judicial, preferencialmente com toda a documentação judicial. É obrigatório agir para sair do estado de ignorância sobre se o servidor bloqueou ou não a cota. Não deixe o destino do seu cliente à mercê do acaso burocrático, tá? Mas aí vem a grande dúvida, né? E se ao final de anos de processo o juiz disser que seu cliente não era dependente? O que acontece com aquele dinheiro que o INSS ficou segurando, né, e tirando dos outros herdeiros?
Parágrafo 3º traz a resposta. Julgada improcedente a ação prevista nesse artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 4º. Fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em decorrência da habilitação a que se refere esse artigo, né? Se a ação do seu cliente for julgada improcedente, né, vocês perderam, o INSS pega toda aquela parte que ficou travada, aplica juros de correção monetária e distribui o valor de forma proporcional para a viúva, né, ou filhos que já estavam recebendo e que tiveram suas partes reduzidas lá no começo, né? Mas atenção, se o INSS acabar pagando algo indevido, ele tem total liberdade de cobrar isso de volta, né? E aqui opera a razão suficiente da vedação ao enriquecimento sem causa. Para os outros dependentes, o corte da cota no início parece doloroso, mas se a ação for julgada improcedente, funciona como uma probabilidade estatística de receberem uma poupança forçada, né, corrigida no futuro. E para quem processa, fica o aviso de que litigar sem provas robustas não gera apenas a perda da ação, mas a cobrança rigorosa pelo INSS de qualquer centavo paga maior. Essa é uma realidade, tá? E, além disso, nós temos aqui o artigo 337, que diz o seguinte: caberá a concessão da pensão em caráter provisório por morte presumida, em razão do desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, nos termos do inciso 2 do artigo 112 do Regulamento da Previdência Social. Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Se o segurado sumir em uma tragédia pública, né, como um soterramento, uma queda de avião, não é preciso esperar anos para provar a morte. O INSS concede a pensão provisória baseada no Regulamento da Previdência, né, o RPS, o Decreto 3.048. E mais importante, se por um milagre a pessoa for encontrada viva meses depois, a pensão é cortada na hora, mas a família não precisa devolver o dinheiro que usou para se sustentar nesse período, a menos que seja comprovado que era um golpe, né? O núcleo jurídico dessa norma é a presunção absoluta de boa-fé diante do choque. A verba é estritamente alimentar. A lei desobriga a restituição porque a família não teve culpa no desaparecimento. A única interdição, né, quando a devolução tem que ocorrer, é na hipótese de má-fé comprovada. Por exemplo, a família escondeu o segurado para fraudar, né, os cofres públicos. Mas, resumindo, pessoal, a habilitação provisória não é um favor do INSS, é uma ferramenta essencial na dogmática previdenciária. Ela é a sua melhor arma para garantir que, quando o alvará judicial do seu cliente finalmente sair, exista fundos garantidos para ele receber. Não terceirize a segurança do processo esperando atitudes de ofício da autarquia. Protocole a habilitação assim que distribuir a inicial. Tá joia? Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.